Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos a DS9, mais especificamente ao 11º episódio da segunda temporada, intitulado Rivais. Gente, esse é um episódio mais ou menos, um episódio meio bobinho, tá? Ele não é grandes coisas não, tá? O interessante nesse episódio é que você vai ter a participação do Chris Sarandon, né? O Chris Sarandon, ele foi o primeiro o esposo, vamos dizer assim, da Susan Sarandon, né? Ele inclusive passa o nome dele para Susan Sarandon, no caso, né? E ele é muito conhecido, né, por ser aquele vampiro daquele primeiro filme lá da Hora do Espanto, lá na década de 80, né? Então, quer dizer, é uma cara bem conhecida, assim, né, quando você vê o episódio, no caso, né? E o que acontece? É um episódio que vai trabalhar mais, entendeu? O que? Por que o episódio se chama Rivais? Porque ele vai ser, né, um cara, um trambiqueiro, um vigarista, né, de nome Mazur, né, o Chris Sarandon, né, que vai começar a querer dar uns pequenos golpes, né, dentro da estação, né, e vai prejudicar a vida do Quark por causa disso. Vai ser uma espécie de rival ali do Quark nos trambiques ali, nas armações para ganhar dinheiro, tá? E aí o que acontece? Ele começa, né? O episódio começa com ele conversando com uma viúva, né? Que é muito rica, que tem dinheiro, coisa e tal, né? Ele é de uma espécie chamada Elaureano, no caso, né? E essa espécie Elaureana, ela escuta as outras pessoas e cativa as outras pessoas dessa forma, né? E aí o nosso Mazur aí usa isso para poder dar golpes, né? Então ele está escutando lá uma viúva que diz que tem dinheiro, que vai investir isso em mineração, coisa e tal, né? Mas aí tem uma queixa contra ele, o Odo já está de olho nele e mete o Odo, e o Odo mete ele na cela, na prisão da estação, né? Lá ele vai dividir o espaço com um cara que está todo ferrado, com um alienígena que está todo ferrado, que tem um joguinho lá, né? Ele diz que esse joguinho, né? Perdão, ele diz que esse joguinho deu azar para ele, tirou tudo da vida dele, coisa e tal, né? Aí ele pega o joguinho, joga, aí ele só fala assim, ganhei, né? Como se a maré de azar dele tivesse virado ali naquele momento, né? E ele acaba, perdão, gente, tosse de novo aí. Ele acaba morrendo quando tem nessa, vamos dizer assim, ganha esse jogo, que ele fica tão surpreso que ele acaba morrendo ali no susto, né? Vamos dizer assim. E aí o nosso Mazur, ele vai pegar esse joguinho, né? E aí ele vai começar a andar com esse joguinho, ele vai começar a jogar nesse joguinho, ele vai começar a ganhar, né? E ele vai começar a entender aquilo como um sinal de sorte, né? E aí ele vai, né, dando os golpes dele, né? Ele encontra uma viúva bajoriana, né, no caso, né, que vai ajudar ele a abrir um cassino, né, na estação para poder fazer frente ao Quark, né? Ele vai mandar sintetizar esse joguinho em versões maiores, né? Para poder, vamos dizer assim, ser as máquinas de jogo do cassino, coisa e tal. Ele vai ganhar muito dinheiro com isso, coisa e tal, né? Mas depois ele vai começar a ter uma maré de azar, né? E isso não estava acontecendo só com ele na estação, estava acontecendo na estação inteira, quer dizer, pequenos acidentes, né? A enfermaria estava cheia de pequenos acidentes, né? Os sistemas de computador, né? Da parte de operações estavam sofrendo falhas, né? Então os neutrinos estavam girando, em vez deles girarem em sentido horário e anti-horário, uma razão de 50%, né? A quantidade de neutrinos, você tinha 80, 20% de neutrinos girando, coisa e tal, né? Então, quer dizer, tinha alguma coisa que estava alterando, né, a realidade da estação. E essas coisas eram justamente essas maquinazinhas, né, de jogo do Mazur, né, que estavam alterando as leis da probabilidade, né? Então, quando o Cisco e a Dax descobrem isso, eles vão lá no cassino do cara, explodem as máquinas e a parte de ficção científica acabou aí, entendeu? O resto do episódio vai ser geralmente o que? O Mazur tentando dar um trambique numa mulher, numa viúva, entendeu? Uma viúva tentando dar um trambique no Mazur, que enganou o Mazur no caso, né? O Quark tentando levantar o bar dele, né? Que ficou vazio, né? Porque todo mundo foi pro cassino lá, né? E ele vai promover, por exemplo, uma partida, né? Um jogo, né? De raquetebol, né? Tinha um squash lá do século 24 lá entre o O'Brien e o Bashir, né? No caso, né?
E o interessante nisso tudo, né, é que essa história B também, você também tem uma história B aí no caso, né, que é justamente esse jogo de raquetebol entre o Bashir e o O'Brien, né, que o Bashir é um excelente jogador de raquetebol e o O'Brien não engole isso, né, o O'Brien fica com muita raiva do Bashir quando pede pro Bashir, né, coisa e tal, né, e o Bashir inclusive chega a ficar preocupado com isso, né, porque o O'Brien ele vai sendo vencido pelo cansaço, né? Ele vai botar os bofs para fora na hora de jogar com o Bashir, ele ainda fica com raiva ainda, então quer dizer, o Bashir ainda ficou com medo de que o O'Brien tivesse um troço lá enquanto eles estivessem jogando, né? Então o Bashir vai começar a não querer jogar muito com o O'Brien, né? No caso, né? O O'Brien vai ficar mais revoltado ainda quando ele percebe que o Bashir está entregando o jogo, né? Coisa e tal, né? E depois o Quark vai, né, pegar, entendeu, esse jogo entre os dois e vai transformar isso num grande evento, entendeu, para arrecadar dinheiro, né, no caso, né. E metade desse dinheiro, né, ia para os órfãos, né, de Bajor, né, no caso, né. Então quer dizer, mesmo a contragosto, Bashir e O'Brien vão ter que jogar, entendeu. Mas até essa coisa da alteração das leis da probabilidade pela maquinazinha lá do Mazur, né, vai também mexer no jogo deles. Então vai ser a partir do jogo deles, né, que vai se descobrir, né, que a máquina estava, entendeu, afetando, né, as probabilidades da nave, estava afetando as leis da probabilidade da nave, né, da estação, né, no caso, né. Então o episódio ele fica mais nisso, entendeu? Ele fica nessa coisa aí, dessa briga do Quark com o Mazur, né, no caso. O Mazur tentando dar um golpe aqui, outro ali, entendeu? Você vê essas situações de sorte e azar servindo como uma espécie de alívio cômico pro episódio, entendeu? E o episódio fica nisso, né? O episódio vai terminar com o Mazur preso, né? Que o azar dele foi total, né? Nessa história toda, né? E ele termina praticamente nas mãos do Quark, né? O Quark vai dar uma grana para ele, entendeu? Para ele, como é que se fala? Vazar da estação, né? E o Quark não ter mais concorrência nenhuma, né? E o episódio termina com eles barganhando um valor ali, com o Quark sempre botando, obviamente, valor para baixo, né? No caso, né? O Quark fica com a faca e o queijo na mão, né? Porque o Mazur tá numa cela, né? E aí, né? O Quark vai dar o mínimo minimorum necessário de dinheiro para ele, né? Poder simplesmente comprar uma passagem num cargueiro velho, coisa e tal, e vazar da estação, né? No caso, né? Então o episódio ele só fica nisso, entendeu? Fica nessa disputazinha boba entre o Quark e esse Mazur aí, né? Fica naquela coisa de vigaristas ali tentando dar o golpe, armar para se dar bem e depois eles acabam se dando mal, entendeu? E a coisa não avança muito mais do que isso não, entendeu? E a ficção científica é essa maquinazinha, tá? Que altera as leis da probabilidade da estação. Nem foi explicado por que essa maquinazinha, né, altera essas leis da probabilidade, né? Mas aí você explodindo a máquina, você acabando com a máquina, você acabava com um problema também na estação, né? Então a coisa ficou mais focada nisso mesmo, né? Nessa brincadeira de sorte e azar, dando o tom de comédia do episódio, né? E a coisa não indo muito além disso. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera, tá? Esse texto, como sempre, vai estar lá na Batata Espacial. E não deixem de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.